E nós devemos ter paciência um para com o outro. Às vezes somos tão impacientes com nossos irmãos. Somos tão impacientes com os nossos irmãos. E pensamos que temos que ser como Moisés, né? O pastor Joaquim diz, mas é muito fácil, né? Ter vontade de ser como Pedro e Paulo, mas passar o que Pedro passou, e passar o que Paulo passou, meu Deus do céu. Nisso aí se fala muito pouco, né? Nisso aí se fala muito pouco. Ser como Pedro, como Paulo. Aí o profeta diz, nós pensamos que temos que ser como Moisés. Moisés teve paciência para com o povo, e isso foi o que causou com que não entrassem, a impaciência, né? Agora, se você está tratando de fazer algo, como por exemplo, eu tenho procurado que este tabernáculo entenda esta mensagem. Veja o que o profeta está falando, irmãos. Eu tomei isto aqui para mim, né? Às vezes tenho ficado assim, e eu quero que esta mensagem nos ajude desde o púlpito até na porta. O profeta diz, o tabernáculo precisa de uma matança, desde o púlpito até na porta. Sabe o que o profeta falou aqui, mostrou? Ele diz, agora se você está tentando, né? Ele disse assim, Moisés teve paciência para com o povo, e isso foi o que causou, né? Isso foi o que causou que não entrassem. Tem um não aqui, né? Agora, se você está tratando de fazer algo, como por exemplo, eu tenho procurado que este tabernáculo entenda esta mensagem, procurando com que cada membro do tabernáculo chegue à forma deste quadro. É algo muito difícil, o profeta diz, é algo muito difícil, mas tenho procurado ter paciência. Não tem uma coisa mais difícil que pregar, irmãos, e ver as pessoas não dar atenção para aquilo. Como disse o profeta, entra num ouvido e sai no outro. Precisa de muita graça de Deus para se manter paciente. Está aqui é para mim. E aqui mais embaixo o profeta vai dizer assim, que Moisés chegou uma hora que ele até revoltou, ele perdeu a paciência. Ele ficou revoltado, né? Então o profeta diz assim, eu tenho procurado com que este tabernáculo entenda esta mensagem, procurando com que cada membro do tabernáculo chegue à forma deste quadro, do quadro da estatura de um varão perfeito. E é algo muito difícil, mas tenho procurado ter paciência. Viu, irmãos? Né? É uma das coisas muito difíceis para nós, é nós vermos o erro do nosso irmão e não ficar boquejando aquilo e comentando. Nós não suportamos ver o erro nos outros, né? Eu acho que nós somos uns crentes um pouco legalistas ainda, porque nós não suportamos ver o erro nos outros. De um certo modo, irmãos, nós estamos legalistas, porque quando nós vemos um irmão falhando, nós tocamos naquilo, falamos naquilo, comentamos aquilo, e vê como é que o irmão está fazendo, né? Eu não sei se eu li aqui um parágrafo aqui atrás, o profeta dizendo assim, olha, porém vocês verdadeiramente, né? Ele estava falando sobre a temperança ainda. Essa não é a temperança da qual ele fala. É aquilo que a gente fala assim, se eu não fosse um crente eu te dava uma sova, né? O profeta falou, essa não é a temperança. Não trate de acrescentar isso, porque de nada serve. Porém, quando você verdadeiramente do profundo do coração pode perdoar a todo homem e pode guardar silêncio, deixando que passe o assunto, viu, irmãos? Então se pode vulcanizar, né? Agora eu tenho pensado, Senhor, eu também estou precisando ter paciência, que eu fico um pouco nervoso às vezes.
a gente fica um pouco nervoso, né? E às vezes o pastor, ele prega a mensagem, a temperança, paciência um com o outro, perdoa aquela pessoa, ore por ele, não fale do seu defeito, perdoa, guardar silêncio, deixando que passe o assunto. Às vezes quando sai ali fora, e o irmão fala, irmão ciclano, irmã fulana está assim, está dançando, e cortou o cabelo, e está namorando assim, e está tomando a ceia, e dá aquela, né? Oh meu Deus, tem dó. Foi acabar de pregar paciência. Acabar de pregar, né? Nós temos essa tendência, irmãos. Nós temos essa tendência. Agora o profeta falou assim: eu tenho procurado que o tabernáculo entenda esta mensagem que eu tenho pregado, é algo muito difícil. Então eu disse assim, às vezes nós somos um pouco legalistas, porque nós não aguentamos ver o erro no irmão. Aí, irmãos, Deus vai permitir fraquezas em nós. A maneira de Deus combater isso é nos enfraquecendo. Você presta atenção nisso? Você vai guardar isso? Enquanto nós não suportamos a fraqueza de alguém, de irmãos dentro da igreja, aí Deus vai permitir que nós nos enfraqueçamos. É a maneira de Deus fazer com que nós cheguemos a suportar a fraqueza do irmão. Não quer dizer que nós estamos de acordo com o pecado. Porque parece que nós temos um entendimento assim, que não posso estar de acordo com isso. Não estou de acordo com isso. Então, está certo. Dentro de nós não podemos aceitar aquilo, temos que repudiar aquilo, está certo, mas a maneira é orar. Quando você vê aquilo, diz, não estou de acordo, corre para o quarto e diz, Senhor Deus, tem misericórdia de nós, misericórdia do irmão, porque isso está mal, ajuda a nós todos, esta é a maneira correta. O profeta falou assim, aí senta para o quarto e diz, tem misericórdia de mim também, para eu não entrar na mesma coisa. Aí Deus resolve aquilo. Mas a nossa tendência é, quando vemos a fraqueza em alguém, por isso que eu disse, nós somos legalistas ainda, que nós não suportamos ver o erro no irmão. Quando nós vemos o erro no irmão, em vez de nós orarmos e pedir a Deus por nós, porque isso não está certo, está vendo, irmão, é que absurdo, dentro da igreja, essas coisas desse jeito, e toma ceia, que é isso? Isso não é desse jeito? Aí Deus fica caladinho, aí ele disse, eu tenho que te dar mais uma dose de fraqueza, viu, irmãos? E aí ele vai nos enfraquecer tanto, até a pessoa chegar naquele ponto de dizer assim, eu estou pior do que isso, né? Aí ele vê ali a coisa estrumbicando, até ele poder olhar para ele e falar assim, não, eu estou pior, né? E ainda é difícil, porque reconhecer os próprios erros é custoso, viu, irmão? Às vezes ele ainda passa por cima, ainda fica hipócrita. Deus vai ter paciência com ele, conosco, deixar o tempo correr. E o ano que vem, você ainda não sofreu o suficiente, mais um ano de sofrimento, quem sabe você chega nesse lugar, quando você vê o erro do outro assim, você vê o irmão na fraqueza, aí você cair dentro de você e falar, ô Senhor, tem misericórdia de nós, que está tudo perdido. Aí nessa hora vai dizer assim, não está tudo perdido, não. O que é impossível para o homem é possível para mim. Mas ele vai deixar nós chegar nesse lugar. Quando você vê o erro do outro, você fala, ô Senhor, mas está tudo perdido mesmo, eu pensei que era só eu, o irmão também tá. Aí Deus, agora está ficando bom.
Oh, meu Deus do céu, eu pensava que esse irmão não tinha problema, eu achava que ele era uma beleza, agora meu irmão está em problema também, está tudo atrapalhado mesmo, que eu estou na situação que eu estou, e eu achava que o irmão estava bem, mas está desse jeito também, agora pronto. Aí Deus vai falar, agora está ficando bom. Amém?